irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Minuto EBD. Este é o segundo vídeo sobre a nossa lição número 9, lição que tem como título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Não são vídeos continuados, são vídeos específicos. No primeiro vídeo, nós tratamos sobre a leitura bíblica em classe. Abordamos versículo por versículo com algumas reflexões e lições importantes. Neste segundo vídeo, nós trataremos de alguns tópicos temáticos que vão servir de apoio ao entendimento da nossa lição. Então, após a vinheta, nós estaremos refletindo um pouquinho sobre alguns tópicos que julgo importantes. Antes, porém, eu quero te convidar, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, acione a sineta das notificações para que você possa receber de primeira mão os nossos vídeos, as nossas novidades. E tendo gostado desse vídeo, você pode também deixar um like, um gostei e também digitar aí alguns comentários que, por certo, vão nos ajudar a impulsionar mais o nosso canal, mais os nossos vídeos e assim fazer o conhecimento da palavra de Deus chegar até outras pessoas. Então vamos à vinheta e logo após estaremos meditando um pouquinho na lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Então, meus queridos irmãos, como vencer as oposições à obra de Deus? Ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, e mesmo antes da história da humanidade, existe uma rivalidade entre Deus e o seu arqui-inimigo, o diabo. E todas as coisas criadas por Deus tendem a sofrer uma interferência do nosso adversário, porque se é inimigo de Deus, também é nosso inimigo. Foi assim, então, desde a criação do mundo. Deus cria o homem, Deus cria o planeta, Deus cria o universo, e com a queda de Lúcifer, até nos dias de hoje, existe uma oposição declarada a Deus e a todas as coisas que se relacionam com Deus. Eu quero te convidar, inclusive, para assistir um vídeo do nosso canal, no qual nós ministramos em uma terça-feira na nossa igreja, acerca da natureza dos nossos inimigos. Quem são os nossos reais adversários? No finalzinho desse vídeo, a gente vai colocar uma amostra, um link que vai te levar direto para esse vídeo ao qual nós estamos nos referindo. Ou, se você quiser, nas descrições aqui embaixo, nós temos o link deste vídeo que nós falamos sobre a natureza dos nossos adversários. Afinal de contas, esta é a pergunta. Quem são os nossos adversários? Quem são os nossos inimigos? Ao longo da história de Israel, Israel fez uma coleção de adversários. É uma lista quase que interminável de inimigos circunstanciais que acabaram se tornando inimigos do povo de Israel por questões culturais, por questões territoriais, por questões religiosas, por questões espirituais. Aliás, a maioria dos inimigos de Israel acabaram que por se infiltrar às vezes no meio do próprio povo e tentar afastá-los da verdadeira e real adoração ao único Deus. Ao longo de toda a história, esta sempre foi a intenção do diabo ao levantar inimigos físicos de Israel, afastá-los da comunhão e do serviço do único e verdadeiro Deus. Com a igreja, não acontece diferente. A intenção do diabo é fazer com que nós nos apartemos das coisas de Deus, nós nos apartemos dos princípios e valores espirituais que aprendemos em Cristo através dos seus profetas e apóstolos neotestamentários. Pois bem, Israel ao longo dos anos colecionou vários inimigos. Egípcios, eu fiz uma lista aqui
egípcios, amalequitas, ismaelitas, filisteus, edomitas, amonitas, ninivitas, assírios, samaritanos, babilônicos, romanos, libaneses, os povos cananeus, como é o caso dos amorreus, perizeus, jebuseus, girgazeus, heveus, hititas e tantos outros povos e tantos outros inimigos. E daí vem a pergunta: e quanto a nós, a igreja, quais são os nossos inimigos? O apóstolo Paulo responde isso em Efésios capítulo 6, quando ele diz: não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Da mesma forma que Israel possuía os seus inimigos e precisava combater e pelejar contra eles para que a adoração ao único Deus fosse garantida, desta mesma maneira, a igreja, na atual dispensação, também temos os nossos inimigos. Porém, os nossos inimigos não são físicos. As nossas batalhas não são físicas, não são materiais. Os nossos inimigos são espirituais. As nossas batalhas são espirituais. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 14:10 que também as nossas armas não são materiais, não são carnais, são armas espirituais. Pois bem, irmãos, conhecendo os nossos inimigos, nós também vamos conhecer a maneira de vencer as oposições à obra de Deus. Então, neste vídeo, eu quero rapidamente falar sobre 5 tópicos que eu entendo e considero importantes. As características, ou melhor, quais são os nossos inimigos, que inclusive nós já falamos, nossos inimigos são espirituais. As características destes nossos inimigos, os tipos de inimigos e as técnicas e as estratégias que esses inimigos usam contra a igreja e as técnicas e estratégias que a igreja pode usar para se defender dos ataques dos seus inimigos. Pois bem, a primeiro tópico, quem são os nossos inimigos? Nós já respondemos isso. Os nossos inimigos são espirituais. Segundo tópico, quais os tipos de inimigos que eventualmente alguém possa ter? Eu relacionei aqui 3 tipos. Existem os inimigos fortuitos, os inimigos circunstanciais ou ocasionais e os arqui-inimigos. Os inimigos fortuitos são aqueles que simplesmente se opõem a tudo que nós fazemos, a tudo que nós somos, a tudo que nós queremos, às nossas conquistas, se opõem às nossas vitórias. São aquelas pessoas que se opõem a nós de forma fortuita, no nosso linguajar mais abrasileirado, não gostam de nós de graça, sem uma razão aparente, simplesmente não gostam de nós. Não foram com a nossa cara, não foram com o nosso jeito, não foram com a nossa vida, não foram com a nossa conduta, não se simpatizaram conosco. São inimigos fortuitos. Israel teve inimigos fortuitos, porém Deus deliberou, Deus dissipou todos os inimigos do povo de Deus que lutaram contra a verdadeira adoração. Existem também os inimigos ocasionais, ou os inimigos circunstanciais. São aquelas pessoas que se fazem nossas inimigas por razões circunstanciais. Israel teve vários desses inimigos. Ao longo de toda a história, existem inimigos que se tornaram inimigos de Israel porque não quiseram deixar eles passarem por determinado lugar. Existem inimigos que se tornaram inimigos porque perceberam que Israel estava crescendo e prosperando demais. Existem alguns que se tornaram inimigos, como foi o caso dos egípcios, porque Israel estava como hóspede e acabou se tornando escravo, e na condição de escravo, os seus exatores passaram a ser seus inimigos. Então existem inimigos circunstanciais, sim, que devido às circunstâncias, devido à ocasião, se tornam nossos inimigos. Mas também existe uma terceira categoria, que são os arqui-inimigos. São aqueles que serão sempre e eternamente inimigos
do povo de Deus. Inimigo de Israel, inimigo da igreja, inimigo de Deus. E nós já sabemos quem é ou quem são os nossos arqui-inimigos. São aqueles mesmos relatados por Paulo em Efésios 6. São os demônios, é o próprio diabo, o príncipe das trevas deste século. Então, tipos de inimigos: fortuitos, ocasionais e os arqui-inimigos. Quais são as características dos nossos inimigos? Em uma guerra, em uma batalha, é importante que conheçamos não apenas os nossos aliados, mas conheçamos também os nossos inimigos. Quais as características dos nossos inimigos? Porque é conhecendo as características dos nossos inimigos que nós poderemos lutar, que nós poderemos pelejar, que nós poderemos batalhar. A informação é uma das armas imprescindíveis em uma batalha. E nós, a Igreja do Senhor, estamos numa grande batalha espiritual e precisamos conhecer os ardis do nosso adversário. E eu relacionei aqui 5 características importantes que é bom que nós saibamos acerca do nosso inimigo. Os nossos inimigos, eles são organizados, estratégicos, articulados, ardilosos e persistentes. Eles são organizados porque estão organizados em castas, em divisões, em grupos, em funções específicas para nos atacar espiritualmente. Eles são estratégicos porque eles usam certas estratégias específicas para nos atacar. Eles são articulados porque, a exemplo aqui dos samaritanos, que é o assunto da nossa lição, a Bíblia diz que os povos inimigos se uniram contra Israel, se uniram para destruir Jerusalém, se uniram para fazer cessar o intento do povo de Deus, que era reconstruir a cidade e reconstruir as suas famílias. O inimigo, ele é articulado porque ele se une para se voltar contra a igreja. O inimigo também, ele é ardiloso, porque uma das estratégias do inimigo, que nós vamos citar daqui a pouco, é se infiltrar de uma forma bastante sutil no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para assim nos destruir. Ele é ardiloso. E ele também, ele é persistente, porque ele não desiste. O inimigo das nossas almas sabe que os seus dias se aproximam e com isso ele está tentando fazer de tudo para nos persuadir e para nos desviar do nosso intento e propósito de servir a Deus com fidelidade. O nosso inimigo, ele persiste. No caso de Neemias, por muitas vezes eles tentaram impedir a reconstrução do templo, por muitas vezes eles tentaram impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tentaram 1, 2, 3, insistiram várias vezes em que Neemias descesse da construção, ao que Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra de formas que não posso descer. Esta deve ser também a nossa resposta em relação aos nossos inimigos. Tópico número 3. Quais as técnicas, quais as estratégias usadas pelo nosso adversário para nos desviar do nosso propósito? Todos esses tópicos nós poderemos ver claramente ao longo da lição que estaremos estudando, como vencer as oposições à obra de Deus. Por exemplo, no tópico número 2 da lição, está escrito assim, deixa eu ver aqui. O inimigo procura atingir a nossa fé. De que maneira ele procura atingir a nossa fé? Quando você estudar todo este tópico número 2, você vai ver que ele muito tem a ver com os tópicos que nós vamos dar agora aqui rapidamente, apenas como um subsídio para a sua lição. O nosso propósito não é dar a aula, o nosso propósito não é dar uma lição por inteira, mas apenas deixar algumas dicas, algumas orientações para que você, meu amigo professor, professora, possa ter uma base de estudo. Quais são as técnicas do nosso inimigo? A técnica da distração. O inimigo quer distrair a atenção do povo de Deus para que nós não façamos a obra do Senhor. E na técnica da distração, ele escarnece, ele mente e ele ameaça o povo de Deus. Tudo isso nós vemos aqui
em relação aos samaritanos. Os samaritanos escarneceram da obra que estava sendo feita. Os samaritanos mentiram para o rei acerca das intenções daquela reconstrução. E os samaritanos ameaçaram vir contra o povo de Deus. Então, uma das técnicas que o diabo usa contra a igreja é a técnica da distração. O diabo, às vezes, quer nos distrair com outros entretenimentos, com outras atividades, para que assim nós não fazemos aquilo que é primordial fazermos, que é a obra de Deus. Uma outra técnica que o diabo usa é a técnica da dispersão. Ou, em outras palavras, a desunião. O diabo quer ver os crentes apartados uns dos outros, para que assim, através da força da nossa união, nós não façamos a obra e não vençamos seus ataques. Foi isso, por exemplo, que Neemias disse lá no capítulo 4, versículo 19, quando ele diz assim: olha, a obra é muito grande e nós estamos afastados uns dos outros, estamos afastados do muro e afastados uns dos outros. Nós precisamos chegar mais perto do muro e precisamos estar mais perto uns dos outros, porque é na união, diz o Salmo 133, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, uma das técnicas do diabo para vencer a igreja é a dispersão. Porém, nós permaneceremos unidos, porque fiel é aquele que nos chamou e o sangue nos une, o sangue de Jesus nos une, a palavra do Senhor nos une, o Espírito Santo nos mantém unidos para a glória de Deus. Em Neemias capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos fala de uma outra técnica que o diabo usa contra o povo de Deus, é a técnica da infiltração. O diabo ele quer se infiltrar no meio da igreja de uma forma muito sutil, de uma forma muito ardilosa. O diabo quer se infiltrar para que assim ele possa enfraquecer as nossas bases. Às vezes, infelizmente, existem pessoas que, como disse João, estão conosco, estão no meio de nós, mas não são dos nossos. Está no meio de nós, mas não é um de nós. É um agente infiltrado do diabo para nos corromper e para abalar a nossa base doutrinária, a nossa base de fé e adoração a Deus. Que nós tenhamos o discernimento da parte de Deus para entender quando o nosso adversário tenta infiltrar pessoas, infiltrar maus costumes, como disse o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem o bom costume. Paulo escrevendo para Timóteo, muitas vezes, Paulo disse assim: olha, você, Timóteo, deve se afastar daqueles que não querem servir a Deus com sinceridade e com verdade. E você deve buscar a justiça, o amor, a paz com aqueles que com um coração puro invocam ao Senhor. Então que nós tenhamos muito cuidado com as infiltrações do nosso adversário. Uma outra técnica que o diabo usa é a intimidação. Os samaritanos perguntaram assim: o que fazem esses fracos judeus? Eles vão reconstruir este muro em um só dia? O diabo tentou intimidar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Da mesma forma que o diabo tenta, às vezes, nos intimidar. Os samaritanos disseram: vocês são fracos e vocês são incapazes. Essa obra é muito grande para vocês. Vocês não vão conseguir porque vocês são fracos. Vocês são incapazes. Uma certa vez, Moisés falou assim para Deus: Deus, quem sou eu que vá a Faraó? Uma outra determinada vez, Gideão, o anjo falou: vai nessa tua força e livrarás a Israel. E Gideão respondeu: Senhor, com que livrarei a Israel? Muitas vezes nós estamos pensando que somos fracos, que não somos capazes. Mas saiba que este sentimento, na maioria das vezes, não é um sentimento de humildade. É um sentimento que, às vezes, o diabo tenta semear nos nossos corações para que a obra não seja feita. Nós realmente podemos não ser capazes. A obra pode até ser muito grande, mas quem nos capacita é o Senhor nosso Deus.
quem nos fortalece é o Senhor nosso Deus. Quem nos habilita é o Senhor nosso Deus. Então não caia nessa artimanha do diabo, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que a obra é muito grande. A obra pode ser grande, mas o Deus desta obra também é grande e Ele também vai nos dar vitória. Então nós falamos aqui agora das técnicas do diabo: a distração, a dispersão, a infiltração e a intimidação. Porém, também existem técnicas que nós podemos usar contra o inimigo das nossas almas para nós vencermos os seus ardilosos planos de destruir a igreja. E a primeira técnica que nós podemos usar é, primeiro, a certeza da presença de Deus. Imbuídos desta certeza, desta verdade, nós fazemos a obra com amor, com carinho e com dedicação, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É o que diz aqui na nossa leitura bíblica em classe, os últimos versículos, é o versículo 4 do capítulo 4 de 1 João. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem está conosco é maior, quem está conosco é grande, quem está conosco é todo-poderoso. E uma das técnicas de nós vencermos as oposições à obra de Deus é termos esta consciência, que Deus, que é maior, está conosco. Uma segunda técnica é a oração. Devemos orar, porque através da oração Deus nos habilita, Deus nos capacita, Deus nos conscientiza. Através da oração nós passamos a conhecer mais de Deus, mais da sua palavra, mais da sua obra. A oração é a arma para que o Senhor nosso Deus também possa deliberar, que o Senhor nosso Deus possa desfazer, aniquilar toda a fúria e todas as artimanhas do nosso inimigo. É através da oração que nós vencemos o nosso adversário. Uma outra técnica é a vigilância. Nós precisamos vigiar. Neemias pôs guardas, Neemias conscientizou o povo de que eles precisavam estar sempre atentos aos planos do adversário. Então nós precisamos orar, mas também nós precisamos vigiar para que o nosso adversário não tenha guarita em nosso meio. Então essas são as técnicas: a certeza da presença de Deus, a oração e a vigilância constante para fazermos a obra do Senhor. Então, com esses tópicos, nós vamos encerrando aqui o nosso vídeo. No primeiro tópico, nós falamos da natureza do nosso adversário. O nosso adversário é espiritual. Israel teve muitos inimigos e nós também temos os nossos inimigos, e os nossos inimigos são espirituais. Se os nossos inimigos são espirituais, a batalha é espiritual e as armas também são espirituais. Depois falamos das características do nosso adversário. Ele é organizado, estratégico, articulado, ardiloso e persistente. Depois também nós falamos dos tipos de inimigos. Existem os fortuitos, os circunstanciais e os arqui-inimigos. Depois nós falamos sobre as técnicas que o inimigo das nossas almas usa contra a igreja: a distração, a dispersão, a infiltração e a intimidação. E finalmente nós falamos das técnicas que a igreja pode usar para vencer o adversário, quais sejam a certeza da presença de Deus, a oração e a vigilância. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, a sua aula, a próxima lição. Que Deus possa te abençoar neste próximo domingo. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um vídeo rápido, apenas para alguns esclarecimentos. O nosso desejo é que você seja uma bênção na ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, aperte aí o botão de inscrição e se inscreva no nosso canal. E também querendo, dá um like nesse vídeo se você gostou. Também não se esquece de acionar as sinetas, a sineta, das notificações, para que você sempre receba de primeira mão os nossos vídeos. Foi muito bom ter estado com você neste segundo vídeo. O nosso desejo e a nossa oração é que a sua próxima aula seja uma bênção. Muito obrigado, Pastor Roque Ribeiro, teu conservo, Minuto EBD.